Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, acabei de chegar em casa, eu tava na rua. E aí, assim, tá bem bonito, cara. Tá tipo na famosa Golden Hour, sabe? Aquela hora dourada, finalzinho de tarde. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, vou tentar, olha só. Vocês conseguiram ver? É porque eu tô na câmera frontal aqui, cara. Eu não sei se deu pra ver direito, enfim. Mas tá bonitinho, tá legal, né? Aí, o que eu falei? Vou gravar um vídeo agora na rua, porque a luz tá bacana, tá legal. Tava numa praça. E assim, eu já falei pra vocês, eu sou um pouco tímido de gravar na rua, sabe? Eu não tenho ainda essa desenvoltura, assim, de sair falando na frente dos outros e com uma câmera. As experiências não foram muito boas. E tinha uns caras na minha frente, mas, cara, eu tava, assim, é uma praça que foi na frente de uma academia, né? E aí chegou um senhor lá e tinha vários lugares pra ele sentar, mas ele escolheu sentar do meu ladinho, cara. Eu não aguentei. Aí eu tive que desligar a câmera e vir pra casa. Eu não consegui gravar do lado dele, cara. Mas enfim, meus amigos, eu tô aqui. Eu tô tentando manter bem certinho aqui. Eu acho que vai ficar bom. Tô aqui pra falar com vocês sobre algo. Como sempre, né? Sobre algo, é óbvio. Se tem vídeo é porque tem alguma coisa pra falar. Mas na igreja a gente está estudando agora, nessa etapa que a gente está, dos nossos estudos bíblicos, a gente tem EBD. Você tem EBD na sua igreja? Tomara que sim, cara. Não precisa ser EBD, né? Pode ser EB alguma coisa, mas tem que ter estudo bíblico na sua igreja. Na nossa, tem todo domingo de manhã. E a gente está estudando, a gente está fazendo um estudo sistemático das escrituras, né? Então a gente está passando por várias doutrinas, a gente já falou sobre bibliologia, que é a doutrina da palavra de Deus, da revelação, a gente já falou sobre a doutrina de Deus, seus atributos, trindade, a gente falou sobre criação, seres espirituais, tô tentando lembrar tudo que a gente falou, cristologia, falamos da doutrina do homem, na verdade, primeiro, antes de cristologia, a gente falou da doutrina do homem, e a famosa hamartologia, que é a doutrina do pecado. Estamos gastando o nosso vocabulário teológico aqui, né? A gente passou por cristologia até que chegamos em soteriologia. E você sabe o que é soteriologia? Soteriologia é o estudo da salvação. Se você é um dos irmãos aqui da Casa do Pai que está no estudo de domingo, sempre você sabe o que é soteriologia. E é o estudo da salvação. E, a princípio, né, se você não conhece muito o debate a respeito do estudo da salvação, você pode pensar que é uma coisa meio simples, né? Tem muito para estudar sobre isso, mas a verdade é que tem, meus amigos. Tem bastante coisa para estudar sobre isso, porque há muitas divergências a respeito do estudo da salvação. E se você clicou nesse vídeo, você já sabe do que eu tô falando, né? A famosa discussão entre calvinismo e arminianismo. Eu já vou adiantando que eu acho que eu posso gravar mais coisas a respeito disso mais pra frente, porque tem bastante coisa pra falar sobre esse debate. Eu gosto, por mais que assim, é bom explicar, eu não gosto das briguinhas, eu não sou o tipo de gente que fica discutindo na internet sobre isso, nem presencialmente. Na verdade, lá na nossa igreja eu costumo falar para os irmãos, eu sou da paz, meus amigos, sou da paz, não gosto de briga. Não gosto de ficar discutindo, principalmente com outros irmãos, né? Não faz sentido a gente ficar discutindo por causa disso. Eu acho até que, independente da visão que você tem a respeito de soteriologia, a gente tem mais coisas para celebrar em comum do que em diferenças. Mas isso não quer dizer que eu não acho importante ter uma posição, uma visão a respeito disso. É muito importante, né? Isso vai levar a outros resultados na sua vida, a outras convicções que mostram a importância disso. É importante você saber o que você acredita sobre isso. Por isso eu quero falar um pouquinho por cima de o que é calvinismo, o que é arminianismo. Se você é um curioso sobre essas coisas, você sabe que tem milhares de vídeos na internet falando a respeito de calvinismo e arminianismo. E eu não tô aqui pra zerar o assunto, como eu já falei, apesar de que eu acho que eu posso gravar mais coisas a respeito disso, porque tem mais coisas pra falar. Eu me interesso sobre os assuntos. Vocês sabem que vira e mexe eu trago assuntos teológicos, porque é a coisa que eu mais estudo na minha vida, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um entendimento mais básico e que talvez eu não vejo. Já vi vários vídeos sobre isso, né? Como falei, me interesso. Mas que eu não vejo tanta gente falando dessa perspectiva. Então eu queria simplificar algumas coisas, tá bom? De maneira geral, meus amigos, se você quer entender o que é calvinismo e arminianismo, Vitor, eu quero saber, eu sou um calvinista, eu sou um arminiano, né?
Cara, acho que a principal diferença, pra gente simplificar tudo aqui, que tem entre as duas visões, né, é a maneira como se dá a salvação, tá bom? É importante partir desse ponto. Calvinistas e arminianos concordam que a salvação é pela fé somente, concordam que Cristo é o único Senhor, concordam que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, essas coisas que são mais importantes para a nossa fé, elas são pontos em comum das duas visões. Mas é verdade que eles discordam em um monte de outras coisas que tem no meio disso e talvez depois disso, né? E eu acho que a grande coisa que divide calvinistas e arminianos, né, se a gente fosse colocar em termos bem simples, tem a ver com a capacidade de crer. Você quer saber se você é um calvinista, se você é um arminiano, né? A grande pergunta aqui é como você entende os textos bíblicos que falam a respeito da salvação em relação à nossa resposta a isso. Por exemplo, você entende que quando Jesus fala que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, isso está dizendo que em todas as pessoas do mundo existe capacidade para crer no momento em que se prega? Ou você entende que, na verdade, nós pregamos por obediência e que a capacidade para crer na mensagem que é pregada vem por meio do Espírito Santo quando nós pregamos, e porque ela vem a uns e não a outros, só Deus sabe, né? A resposta a essas perguntas geralmente já vai te colocando em uma das visões teológicas que falam a respeito de salvação, seja você mais perto de uma visão arminiana, mais perto de uma visão calvinista. O irmão arminiano vai entender que no momento em que o evangelho é pregado, todas as pessoas que escutam o evangelho podem crer. E aí é claro que tem divergências, do mesmo jeito que no calvinismo tem calvinistas que creem de um jeito e calvinistas que creem de outro, no arminianismo é a mesma coisa. Mas eu vou dizer que, de maneira geral, a maioria dos irmãos arminianos entendem que há uma graça que foi dada a todos os seres humanos desde a cruz. Ou seja, qualquer ser humano hoje no mundo que ouvir a mensagem do evangelho tem em si mesmo capacidade para crer no momento em que ouviu. Ponto. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ouvir o evangelho e crer, porque tem em si capacidade para crer. Outros irmãos arminianos vão ter uma visão que ela já é quase um pouquinho mais perto do calvinismo, ok? Que é o quê? No momento em que o evangelho é pregado, na pregação do evangelho, tem graça suficiente para permitir quem ouviu crer ou não, né? Já um irmão calvinista vai ver de maneira totalmente diferente. Na verdade, em todo momento que a palavra é pregada a qualquer pessoa, nenhuma pessoa é capaz de crer no evangelho. E se essa pessoa vir à fé, ou seja, ela crer no que ouviu, nós então podemos atestar que acabamos de presenciar o maior milagre que existe em todo lugar do mundo, em toda existência, que é um incrédulo preso nos seus pecados, ou melhor, preso em um império de trevas, para usar a linguagem de Colossenses 1, foi resgatado por Deus, veio à fé, graça lhe foi concedida para crer no momento em que ouviu essa mensagem. E se ele ouviu e creu, é porque Deus o escolheu desde antes da fundação do mundo. E aqui eu acho que vem o grande inimigo aqui não, eu não vou dizer grande inimigo, porque são outros inimigos, mas assim, a grande palavra que gera divisão, né? Que é isso, a eleição ou a predestinação. Gera pavores, às vezes, nos irmãos arminianos, eles não gostam, às vezes, de usar essa expressão. Não todos eles, porque se você é um arminiano que entendeu direito o que é a eleição e que, assim, de maneira geral, lê as escrituras, você sabe que eleição e predestinação não é algo que a Bíblia tem problema em falar. Isso existe. E aí é claro que vai de você definir bem o que a Bíblia quer dizer com predestinação e com eleição. E aí tem muitas divergências aqui, né? Alguns irmãos entendem que a eleição diz respeito à eleição corporativa, né? Os irmãos arminianos entendem assim. Ou seja, de que Deus escolheu antes da fundação do mundo a igreja, né? E que todos os irmãos que estão na igreja são os eleitos. Essa é a famosa eleição corporativa. Já outros irmãos entendem que a eleição, ela ela se dá por meio da presciência, essa é a palavra. Né? Ou seja, Deus elegeu porque antes da fundação do mundo viu aqueles que creriam e aí os escolheu. Eu confesso que aqui eu acho essa visão bem fraca, meus amigos. Eu não vou ficar em cima do muro aqui, tá bom? Eu não
não gosto dessa visão, por quê? Porque dá a impressão que, assim, Deus foi consultar alguma coisa para escolher alguém, né? E isso não faz muito sentido com o que as escrituras querem dizer a respeito de salvação, né? E então nós temos a visão calvinista ou reformada, como o nome que se dá, né? Que é a eleição por meio da soberania somente, ou seja, Deus, em sua soberania, sem levar em conta nada a respeito de ninguém, escolheu pessoas para salvação. E é assim que os irmãos arminianos, não, que os irmãos calvinistas, ou como a maioria se chama reformado, creem a respeito da eleição. O fato é que, assim, não é um bicho de 7 cabeças, ok? Porque o grande problema é que as pessoas acreditam que a partir daqui se abre espaço para doutrinas problemáticas para o cristianismo. Como é a coisa que os calvinistas são mais acusados aqui, acho que são duas coisas, né? Que é o primeiro, de isso tornar o chamado à pregação ou o mandato para a pregação tão fraco que as pessoas vão escolher não pregar, já que Deus é quem sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Isso é um erro porque se há um calvinista que realmente pensa dessa forma, esse calvinista não estudou direito o que ele crê, certo? Porque, primeiro de tudo, a pregação, ela não é feita com base na probabilidade de resultados positivos ou negativos. Ninguém que prega a verdade do evangelho deve pregar esperando, será que vai crer, será que não vai crer, né? Não, nós pregamos porque é um mandato. Ou seja, o fato de ser um mandamento já é suficiente para nós pregarmos, né? Você vê, por exemplo, quando Deus chama Isaías, Deus fala para Isaías que ele vai profetizar e que ele vai falar da sua palavra e ninguém vai acreditar, né? E aí Isaías vai falar, ora, então isso não é para mim, Deus, porque se não é útil, então eu não vou fazer. Não, os arautos do Senhor, eles são arautos porque eles são do Senhor, não porque eles são arautos em si mesmos, né? Então a obediência é o primeiro mandato à pregação. E segundo, e que talvez seja mais esclarecedor ainda, é o fato de que não é nós acharmos que seja viável, que deve nos mover em pregação. Na verdade, nós pregamos o evangelho, primeiro porque obedecemos, mas primeiro porque Deus escolheu que esse seria o instrumento pelo qual ele salvaria os seus eleitos. E eu não tenho e nem devo ter, e a Bíblia não me recomenda ter conhecimento de quem são os eleitos. Nem sobre mim mesmo, nem sobre outra pessoa, né? Esses conceitos aqui, eles não têm a ver com conseguir fazer algo ser mais útil ou menos útil. Nós não partimos desse ponto, né? Para pregarmos o evangelho, não devemos partir. Então, qualquer calvinista que pensa dessa forma, eu não evangelismo, eu não prego porque Deus sabe quem são os eleitos, né? É um calvinista que não estudou direito, tá bom? Então essa é a primeira coisa que às vezes os calvinistas são acusados pelos arminianos, né? Vocês não pregam o evangelho que vocês acham que Deus só vai salvar, Deus vai salvar de qualquer jeito, né? E não, isso é um erro. Qualquer calvinista que vem assim devia se questionar se é um eleito de verdade. Brincadeirinha, piadinhas calvinistas. A segunda coisa que é mais acusada também, por conta da doutrina da eleição, da predestinação, e vamos dizer assim, de maneira geral, da soberania de Deus, é que se as pessoas são salvas porque são eleitas, e se são eleitas não perdem a salvação, isso não vai fazer com que a busca pela santidade seja afrouxada, vamos dizer assim, né? As pessoas não vão buscar tanta santidade, já que elas sabem que são eleitas e, portanto, não precisam viver em santidade. E aí nós caímos no mesmo ponto. Qualquer calvinista que acha que não precisa buscar santidade por ser um eleito, está enganado. Porque a única coisa que atesta a nossa justificação, ou seja, nossa posição legal para com Deus de uma vez por todas, é a nossa busca pela santidade e perseverança. Por isso, eu não vou falar hoje dos pontos do calvinismo e do arminianismo, mas se você já sabe alguma coisa sobre esse debate, você sabe que o último ponto do calvinismo é a perseverança de todos os santos. Ou seja, é o fato de perseverarmos na fé que nos faz... que nos mostra que estamos de fato em Cristo. Qualquer um que não persevera no evangelho não está em Cristo de fato. O celular já está pedindo mais luz aqui, né? Eu comecei e tinha mais luz, agora já não está mais tão horário dourado como eu tinha falado, né? Enfim, meus amigos, por que eu estou falando disso? Porque alguns questionamentos que a gente tem a respeito da fé, eu vou ficando mais colado na janela aqui, para vocês terem mais luz, tá bom? Eu espero que esteja ok. Alguns questionamentos que a gente tem na fé, eles às vezes são frutos de uma falta de entendimento, né?
que não é tão complicado, mas que a gente aprendeu a achar que é complicado, né? Algumas coisas a respeito das nossas convicções, até preconceitos que nós temos, preconceitos teológicos, vamos dizer assim, eles são frutos de não conhecermos coisas simples a respeito da fé dos outros, né? Porque eu tenho uma visão mais reformada, calvinista, sobre soteriologia, mas eu confesso para vocês que existem muitos argumentos arminianos que eu acho muito bons, são bons argumentos, são bons pontos de vistas. E eu vejo que para a maioria das pessoas, às vezes, definir o que acredita sobre como uma pessoa vem a crer ou é salva, muitas vezes tem mais a ver com pressupostos, ou até preconceitos, ou até o que parece mais lógico do que com as escrituras, né? Você tá vendo esse vídeo aqui, e você vê que eu não me concentrei muito em te convencer sobre o calvinismo, por mais que eu tenha uma visão calvinista, e nem mesmo de ficar demonizando visões arminianas, né? Ou fazendo piadinhas, coisas assim, né? Não, por quê? Porque eu acredito e conheço irmãos que estão chegando a visões diferentes de mim por convicção e porque a consciência deles leva eles a tal coisa quando eles leem as escrituras. O problema é quando os irmãos chegam a convicções ou abraçam convicções ou defendem com unhas e dentes convicções, mas porque eles acham lógico, mas porque não querem abrir mão daquilo que sempre ouviram, né? Não seja assim. Chegue a uma visão que você tem na fé sobre alguma doutrina, porque existem muitos pontos que nós podemos discordar, mas se certifique de que você faz isso por convicção e por ter uma consciência cativa à palavra de Deus, né? E não por achar lógico ou mais provável filosoficamente falando, sabe? E não abrir mão das coisas que você acha que deve ser ou como deve ser. Eu sei que esses debates ficam calorosos justamente por causa disso. Então, não perca tempo em discussões inúteis. Não fui eu quem disse isso, foi Paulo quem disse para Timóteo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aí, porque eu tenho mais coisa para falar sobre esses debates, hein? E eu gosto, então eu acho que eu vou trazer, mas eu queria saber se vocês gostam, beleza? Deixa um like no vídeo se você gostou, comenta alguma coisa aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!